Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Pro. Eu tô sim, você? Opa, peraí. Tá com fone. Tava com fone, não vi. Você tá escutando agora? Agora eu tô, Ana. Tudo bem? Tô, e você? Tamo aí, né? Fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Tamo aí lutando todo dia, né? Viu a mensagem lá sobre Enem, né? Viram, né? Sim, mas ainda não é uma decisão concreta, né? Isso, exatamente. Isso aí. Não tem uma decisão ainda. Esse projeto precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto sancionado pelo Bolsonaro, sem nenhuma mudança. Se tiver uma mudança, volta tudo, entendeu? Então, ainda eu vi um monte de gente postando decidido que mudou a data do Enem, e a data do Enem não mudou. A data do Enem é exatamente a mesma, pelo menos por enquanto, né? Mas eu vi umas... tem uma coisa hoje, gente, que eu acho que é muito, mas muito pior que Facebook, porque vocês falam muito mais que é grupo de... Não é grupo. Como é que chama o negócio de... Página de Instagram, né, que vocês seguem? É impressionante. Ontem me mandaram uns links e os caras dando como certo que o Enem vai ser adiado. Que já tinha decidido que vai ser adiado e tal. Impressionante como isso influencia. A Larissa? Larissa? Oi, Rubão. Tudo bem? Tudo e você? Aquela mensagem que você recebeu, de onde foi, Larissa, que você me passou? Então, num grupo que eu tô no WhatsApp com as minhas amigas que estudam no ESAG e no Poliedro. Impressionante, né? Como é, os negócios se proliferam de uma maneira descontrolada, né? Não tem nada decidido ainda, absolutamente nada. Então, mas na mensagem você viu? Tipo assim, eles falaram que poderia acontecer, só que, igual você Então, falou pra mim, é tipo uma coisa que não é comprovada, né? E por ser cursinho, então querendo ou que, não, po- tinha que que não pode acontecer. apressar. Exatamente, Larissa, que pode acontecer, realmente pode. Hoje, o próprio ministro da Educação está falando que acha razoável adiar por 30 ou 60 dias. Ele acha razoável, entendeu? Mas não tem nada decidido ainda, isso fica gerando ansiedade, e as pessoas ficam vendo essas notícias, e pior, né? As pessoas não leem as notícias, as pessoas leem a manchete. Ontem, no meu feed do Facebook, eu até mandei uma mensagem para um professor, ele não é do Vetor, eu conheço ele da época do ângulo, né? Ele falando assim, não, que o Enem vai ser adiado. Eu falei, cara, o Enem não foi adiado, né? Eu falei, o Enem pode ser adiado, como pode desde o começo do ano. E esse pode, tá faz tempo, né? E pode, mas não vai, pode, mas não vai. E não adianta ficar... O David, olha o nome dele. Eu só estou esperando o Manu entrar para eu sair, David. Né? Fica com esse negócio. É óbvio que pode adiar, é óbvio que pode tudo. E você viu que naquela mensagem que você me mandou, tava uma coisa assim, né? Que a Unicamp pode mudar se o Enem mudar. Primeiro É assim, isso. então, primeiro assim, tem que ver se o Enem vai mudar. Primeiro tem que ver se vai mudar, né? Não pode esquecer Uhum. que por trás disso, fala André, tudo bem? Não pode esquecer que por trás disso tem uma briga política muito grande, né? Então, putz, sabe, fica com esse negócio, fica gerando ansiedade em vocês, e gerando ansiedade, e que vai mudar o conteúdo do vestibular. Gente, não vai mudar, não pode mudar o conteúdo. Não pode mudar, porque é o conteúdo do ensino médio, sabe? Ah, e que a prova vai ser mais interdisciplinar.
Mas a prova já está interdisciplinar, a prova dos grandes vestibulares. Sabe? Então é tudo assim, um monte de coisa para ficar gerando like, para ficar gerando curtida, e fica explorando a ansiedade, tanto da ansiedade, né, Larissa? Que a hora que você recebeu a mensagem, você me mandou. Né? Se fosse Eu uma te coisa mandei para indiferente. saber, né? Não, então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se fosse uma coisa indiferente, você teria lido, deixa para lá, né? Mas tanto te gerou ansiedade que você foi me procurar, né? É Bom impressionante o quanto dia. que o pessoal Ô, fala. bom dia, Manu, professor. eu estava batendo papo com eles aqui, tá? Oi. Eu estava batendo papo com eles para passar o Ah, tempo. Eu estou colocando 2 alunos como co-host. Vou te colocar agora como host. E aí eles próprios se controlam para liberar acesso, tá? tá bom, Rubão. Tem um aluno aí, o David, que gosta de ser co-host, então ele, ele ajuda, tá bom? Tá bom, querido. Valeu. Deixa eu, Todo dia me explorando, Paulo, todo dia. deixa eu só te colocar aqui como host, e aí eu posso sair. Tá bom. Para de reclamar daí, trabalha. Pronto, gente, tá aí. Boa aula para vocês. Qualquer coisa, tá por enquanto aquilo, tá? O Enem tá mantido, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Isso é um ditado popular que vocês não conhecem, tá? Mas tudo como dantes no quartel de Abrantes significa tudo igual. Tendo mudança, eu Tudo comunico igual. para vocês, tá bom? Boa aula. Tchau, Manu. Tchau, tchau. Valeu. Bom dia, Manu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, a gente vai hoje falar, finalmente vai começar a falar de literatura do Brasil, né? De literatura brasileira, né? Vamos começar a entrar no período em que o Brasil foi descoberto. E antes da gente começar a falar de quientismo, né, que é o que nos interessa nesse primeiro momento, e depois falar de arcadismo, né, para enfim entrar antes, né, na verdade, entrar no barroco do Gregório de Matos, é preciso a gente fazer uma definição importante, certo? Que definição é essa? É preciso, eu não sei se em algum momento, em alguma aula eu já falei disso, mas se eu já falei, eu falo novamente. É preciso que a gente defina a diferença entre literatura brasileira e literatura do Brasil, tá? Existe uma diferença entre esses dois conceitos, tá? Quem, na verdade, estabeleceu essa diferença foi o Antônio Cândido, fundador da Faculdade de Letras lá da USP. Ele que estabeleceu, né, de maneira bastante interessante, de maneira bastante acertada, essa diferença entre literatura brasileira e literatura do Brasil. Vamos pensar o seguinte: até agora, o que a gente vem falando? A gente falou do século XII, do século XIII, do século XIV, do século XV, né? A gente falou do trovadorismo, falou do Renascimento, enfim, falou do período medieval, falou do Renascimento, que é a retomada dos valores greco-latinos, e, finalmente, do ponto de vista histórico, a gente está se alinhando, né, a partir da Europa e levando em consideração, do ponto de vista histórico, ao Brasil, a gente está convergendo, né, historicamente falando. O momento em que o Brasil foi descoberto com o que está acontecendo lá fora, tá? E por que eu digo isso? Porque dentro do trovadorismo, na época do teatro vicentino, né, século XII, XIII, XIV, XV, o Brasil, enquanto nação, ele não existia.
o Brasil ele só vai existir no início do século XVI, né? E nem é o Brasil, né? A Terra Brasilis, esse território, né? Que no século XIX vai ser intitulado, vai ser nomeado de maneira política e econômica como Brasil. Então, não existia o Brasil enquanto Estado, enquanto nação política, econômica, cultural, né? Então, esse período do século XII, XIII, XIV, XV, o que nós tínhamos era o continente americano, né? E no território onde hoje é o Brasil, nós tínhamos a chamada Terra Brasilis, né? Nós tínhamos um território totalmente, né, num primeiro momento paradisíaco, habitado pelos índios. Então, por isso, a gente ficou o tempo inteiro na Europa. A partir de agora, do quinhentismo e do século XVI, a gente passa a ter uma convergência histórica, porque você tem o Renascimento na Europa no século XVI, no século, né, vai ir até o final do XVI. Dentro desse contexto do século XVI, Portugal ele vai ser a grande potência, né, marítima, em meio às grandes navegações. E nesse contexto de grandes navegações, o Brasil, ou melhor, a Terra Brasilis, ela vai ser descoberta, tá? Dentro deste contexto de grandes navegações, já no final do século XVI, em 1572, Camões, por exemplo, vai escrever os Lusíadas. E a gente já sabe que o Brasil ele é descoberto em 1500. De 1500 a 1530, ele fica abandonado. Até porque a preocupação dos portugueses, a preocupação deles era com as especiarias, né, na África, na Ásia, etc. Então, o Brasil ele fica, a Terra Brasilis, fica meio que abandonada durante 30 anos, mais ou menos 30 anos. É só a partir do declínio das especiarias, por exemplo, é que, quando Portugal se vê, né, em declínio, em decadência, é que a atenção se volta para o Brasil. E aí a exploração da Terra Brasilis, né, o processo de catequização dos índios vai se desenvolver de fato, né, com mais força. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil é descoberto no início do século XVI, tá? E esse período aí de século XVI é chamado de quinhentismo. Depois vem o século XVII, onde você vai ter no Nordeste, ali na região de Salvador, né, nossa primeira capital, a exploração do açúcar, né? E quem vai falar do açúcar é justamente a figura do Gregório de Matos, né, o Boca do Inferno. Com o declínio do açúcar, né, e a entrada do século XVIII, o ouro vai ser descoberto, irá ser descoberto nas Gerais. Então, você vai ter uma mudança de eixo cultural, político e econômico, né? Todo mundo vai sair de Salvador e vai descer para Minas Gerais, mais especificamente em Vila Rica. E aí, em Vila Rica, no século XVIII, né, a gente vai ter a Inconfidência Mineira
e em termos de literatura, a gente vai ter o desenvolvimento do arcadismo. Somente a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, e depois, em 1817, com a Missão Artística Francesa, depois, em 1822, com a proclamação da independência, é que o Brasil vai ser uma nação. E, sendo uma nação, ele precisa de uma literatura, né? Precisa de uma bandeira, né? E a escrita, a literatura tem uma função, que é a função de ressaltar a ideia de identidade. É quando, oficialmente, em 1836, nós começamos a ter o início do romantismo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Brasil é descoberto em 1500, tá? Beleza? De 1500, né? 1501, quando começa o século XVI, até 1836, que é quando começa oficialmente o romantismo, né? Quando o Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades e publica a revista Niterói, e essa publicação ocorre em 1836, de 1501 a 1836, nós não tínhamos literatura brasileira. O que nós tínhamos? Nós tínhamos literatura do Brasil. Há uma diferença. E o que é literatura do Brasil? São textos literários sobre a terra brasilis, né? São textos denotativos com caráter informativo, com uma função de documentação histórica, cujo objetivo é informar a terra portuguesa sobre o que se tinha, né, nesse território aqui encontrado, tá? Então, esse período de literatura do Brasil, ele vai durar o século XVI inteiro, que é chamado de quinhentismo, dura o século XVII, onde nós teremos o Barroco, e aí a gente encaixa o Gregório de Matos Guerra, e temos o século XVIII, onde a gente vai ter o neoclassicismo, o arcadismo, né? Que é a retomada da retomada. E é dentro do arcadismo, né, em meio ao século XVIII, que nós teremos a Inconfidência Mineira, que, influenciada pelos ideais iluministas e pela independência das 13 colônias americanas, a gente vai ter uma primeira tentativa, né, de independência. O que diferencia literatura do Brasil da literatura brasileira? É justamente que na literatura brasileira eu tenho um sistema literário vigente. Um sistema literário vigente que está dividido, né, ou que se divide, né, por meio de dois conceitos. Conceito número 1 é a ideia de nação. Tá? Então, quando é que o Brasil vai ser nação? A partir de 1822. Né? A partir do momento, né, que a independência política, econômica, social, em relação à coroa portuguesa é decretada, em 1822, a partir de uma nação. Segundo elemento que nos faz
ter uma literatura brasileira. E por isso que o romantismo é importante, porque o romantismo é que vai trazer esses elementos. É a ideia de público leitor, né? O que seria esse público leitor? Você tem gente escrevendo e você tem gente consumindo literatura, comprando. Tudo bem que esse consumo é um consumo para entretenimento, tá? Mas você tem aí um sistema que está rodando. E a gente tem que pensar o seguinte: quem é que traz esse público leitor? Dom João VI. Quando Dom João VI chega em 1808, fugindo de Napoleão, né, Bonaparte, né, fugindo da invasão francesa, e vem para o Brasil, ele traz com ele uma corte inteira. E essa corte essa corte europeia, né, que era a corte portuguesa, era uma corte que consumia cultura, que consumia literatura. Literatura vinda de onde? De Paris. Eram chamados folhetins, né? Os Três Mosqueteiros, né? O Conde de Monte Cristo, a Dama das Camélias, né? Todo aquele arsenal folhetinesco, aquelas histórias de amor, né? O folhetim ele surge em 1828 oficialmente, nas notas de rodapé e tal, né? O folhetim mesmo, né? Como produção, né? Em massa. Mas os portugueses já consumiam esse DNA original, né? Essas histórias açucaradas que eram publicadas um capítulo por semana, né? Cada capítulo tinha um gancho que era para atrair o público leitor. Então, nós só vamos ter literatura brasileira a partir do romantismo. Porque é no romantismo, né, é a partir dos ideais românticos que eu tenho a ideia de nação, né, o conceito de nacionalidade, e a gente vai ver que o projeto literário do romantismo é um projeto de construção de uma identidade nacional. Uma das características do romantismo é a volta ao passado. O passado do Brasil é o índio. Por isso, a gente vai ter uma valorização do índio e da cor local, né, da natureza, né? E o outro elemento é a presença do público leitor. E por que isso é interessante? Porque no século XVI, que é o quinhentismo, que é o século que a gente vai começar a estudar agora, o Brasil não é uma nação, tá? O Brasil é um território, é a Terra Brasilis, que acabou de ser descoberto, tá? No século XVII, o Brasil não é uma nação. No século XVIII, o Brasil ainda não é uma nação. É colônia de Portugal. E, além disso, no quinhentismo, principalmente no quinhentismo, você não vai ter público leitor, né? O que você vai ter aqui? Você vai ter, de um lado, a figura, né, a partir de 1530, dos bandeirantes, promovendo o processo de colonização, né? Você vai ter a figura de alguns viajantes que estarão aqui realizando expedições, né? O Hans Standen, né? Alguns bandeirantes, os tratados descritivos, né? De um lado, e do outro lado, totalmente em consonância com a Contra-Reforma Europeia, né? Você vai ter a Companhia de Jesus, né? Você vai ter a figura dos jesuítas, que estarão aqui no Brasil a fim de promover
um processo de conversão. Então, o que eu tenho no quinhentismo? Duas manifestações literárias, né? Manifestação número 1, a literatura informativa, né? Cujo primeiro documento é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é a carta sobre o achamento do Brasil. A carta, né? Ele escreve a carta 22 de abril, né? Depois ele volta para a África, o Pero Vaz de Caminha morre em novembro, e ele nem fica sabendo, né, o que o rei, né, achou dessa carta. Então a gente vai ter essa carta. Durante 30 anos o Brasil vai ficar meio que abandonado, porque Portugal estava mais preocupado com as especiarias. A partir de 1530 é que você começa um processo de colonização, de fato. E aí quem vai chegar? Várias expedições irão chegar para descrever o que se tem aqui, né? E o que esses homens irão fazer? Irão descrever a Terra Brasília, né? Descrever a fauna, descrever a flora, as frutas, os índios. Então, nós teremos os famosos tratados, né, da Terra Brasil, né? Então, é a literatura informativa, o Hans Standen, né, os relatos sobre canibalismo, é isso que a gente vai ter. Então, de um lado, uma literatura de viagem, que a gente chama de literatura dos viajantes, e depois a gente vai ter uma literatura jesuítica. E dentro dessa literatura jesuítica, quem é que vai aparecer? O nosso primeiro padre, né? Que é o padre José de Anchieta, que vai desenvolver o teatro pedagógico, né? É o teatro pedagógico do Anchieta, né? O Anchieta, ele vai escrever, poeta também, mais de 300 poemas em latim, né? Poemas marianos em latim, marianos e dedicados em Maria, tá? Então você tem uma produção aí religiosa muito forte, e você vai ter a literatura de catequese, que na verdade a gente vai falar, ele vai pegar o alto, que é uma forma popular, vai se inspirar no Gil Vicente, né? E vai desenvolver o teatro pedagógico. O que seria esse teatro pedagógico? Ele precisa promover o processo de catequização dos índios, né? Isso era um ideal lá da Contra-Reforma. Só que o índio não sabia ler. O índio não sabia escrever. Além disso, o índio não sabia português. Então, como é que eu vou impor a esses índios uma nova religião, um novo idioma? Então, ele vai ter a sacada, e ele vai ser genial por isso, de pegar uma estrutura medieval, que é o teatro, né? E o teatro, a forma mais simples de apresentação teatral vai ser o alto, e o alto vai ser assim perfeito para ele, porque o alto é uma peça curta, de cunho popular, e o alto é moralizante. Ele defende uma moral, né? E o índio não precisa saber ler e escrever, né, para entender o que está acontecendo, porque o teatro trabalha sobretudo com a visão, né? Trabalha sobretudo com a audição, uma peça de teatro. Então ele vai montar ali em São Vicente, na praia de São Vicente, onde é a cidade de São Vicente. Ele funda aqui São Paulo, né?
São Paulo, de Piratininga, ali no pátio do colégio, e ele vai montar um alto famoso, que é na Festa de São Lourenço. E, através desse alto, de maneira maniqueísta, de um lado ele coloca os santos católicos, representando o bem, e, de outro lado, ele coloca a cultura indígena, representando o mal, né? Então, você vai ter a figura de Anhangá, né? Quem é a Anhangá? A Anhangá é diabo, em Tupi, né? Você tem Anhangabaú, que é Vale do Diabo. E aí o índio, né? Você vai ter aquela briga, né, entre o bem e o mal, e nessa briga quem é que vai ganhar? A Igreja Católica. Então, você vai ter aí um processo de conversão. O que a gente está falando é justamente desse período, né? É isso que a gente vai ter no Brasil no período, no século XVI, que também é chamado de quinhentismo. A gente vai ter a literatura de informação, que são textos denotativos, descritivos, com caráter documental sobre a terra Brasilis, e a partir, né, da segunda metade do século XVI, a gente vai ter o teatro de catequese, a literatura jesuítica ou literatura de catequese do Anchieta, cuja finalidade era promover a catequização dos índios. É importante você notar que a primeira gramática em Tupi, Guarani, né, quem escreveu foi o padre José Anchieta. Ele conviveu, né, mais de 30 anos com os índios e morreu lá no Espírito Santo, numa cidade que se chama Anchieta, né, por conta dele, né, o cortejo fúnebre dele foi acompanhado por mais de 300 índios, e ele é o nosso primeiro santo brasileiro, tá? Então, toda essa introdução para você entender que, só um minutinho, no século XVI, nós temos literatura do Brasil. São manifestações literárias sobre a terra Brasília. Diga lá, querido. A Bia perguntou aqui pelo chat, assim, quinhentismo eu considerado uma... Eu vou ler para você. Tá. Quinhentismo é considerado uma escola literária ou só um período como humanismo? Não, é uma escola literária. Tá? Ó, momento de transição na literatura brasileira, na literatura ocidental que a gente estuda, nós temos o humanismo, que é final da Idade Média, certo? E início do Renascimento. Na literatura brasileira, momento de transição, a gente vai ter o pré-modernismo, que é no final do século XIX, tá? Mas muitos críticos consideram essa produção literária, apesar de você não ter um público leitor, é uma produção literária, né? Os tratados, os diários. O que é essa literatura de informação? É a carta de Pero Vaz de Caminha, são tratados, são diários, são anotações. Tudo isso tem um objetivo, né? Que é descrever a terra Brasilis. Então, é uma manifestação literária, é uma escola. Tá? Além disso, nós temos a obra do Anchieta, né, com o teatro de catequese. Então, a gente não pode desprezar, apesar de você não ter um público leitor. Quando eu digo público leitor, é alguém comprando essa literatura e lendo, refletindo ou consumindo para entretenimento, né? A função do texto do Anchieta era promover uma catequização dos índios, tá?
Mas a maioria dos escritores, a maioria dos críticos considera a literatura de informação ou a literatura de viagem, assim como o teatro do José de Anchieta, como escola literária. Tá? Então, o quientismo é escola literária também. Tá? Pode ter um ou outro professor, um ou outro crítico, não. Para mim, isso não é escola literária, porque você não tem um grupo de escritores ali formados, com a mesma ideologia, etc. Mas isso é questionável, porque você, a partir de 1530, você tem vários viajantes aqui. Você tem o Pedro Gabriel Gandavo, você tem o Hans Standen, você tem vários caras que vieram para cá, né, que faziam anotações sobre o que se tinha aqui no Brasil, né? E todas essas anotações, elas apresentavam o mesmo objetivo, que era descrever a nova terra encontrada. E você tem o teatro do José de Anchieta, que querendo ou não, pessoal, se você puxar na internet para ver em PDF, o teatro do Anchieta, ele é fechadinho, né? É uma peça de teatro, é um auto. Ele coloca personagem, ele coloca rubrica, ele coloca cenário, né? É um teatro escrito em 3 línguas, é trilíngue, né? É português, tupi e espanhol, né? O teatro original, que é para justamente atender os portugueses que aqui estavam, os índios e os espanhóis também, que tinha muito espanhol aqui na época, né? É o teatro em trilíngue, então é considerado escola literária assim. Beleza? Mas o que você precisa saber agora é que o quientismo é literatura do Brasil. Tudo bem, gente, isso? Professor, Oi. eu posso também considerar que o quientismo é uma literatura de descrição ou não? Sim, totalmente descritiva, principalmente a literatura informativa. Quando a gente for falar da literatura de informação, quais são as características? São textos denotativos e descritivos. E aí, pensa, por que é descritivo? Porque é uma literatura escrita para quem? Para o rei, né? Para os portugueses, para a corte portuguesa, para a nobreza. E por que era descritiva? Porque o rei precisava saber o que essa terra tinha de bom, né? Isso é tão importante, gente, que a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai ser publicada oficialmente, ela vai vir a público somente no século XIX, né? Porque se esses textos vigorassem para todo mundo no momento do descobrimento, você ia ter no Brasil várias invasões, e a gente teve invasões, né? Os holandeses invadiram aqui, né? E se você pegar esses relatos descritivos, o que está lá? O que ele está relatando? Então, tem um capítulo que é da fauna. Aí ele fala. Da flora. Dos frutos. Né? Dos hábitos. É totalmente descritivo, né? Os tratados. Tá? Totalmente descritivos. E o que o texto descritivo ele faz? Ele confere ao texto um caráter mais objetivo, menos conotativo, e confere ao texto um caráter mais de documentação histórica. Por isso que a gente costuma dizer que a Carta de Pero Vaz de Caminha funciona como uma certidão de nascimento para a Terra Brasílias. Beleza? Tudo bem? Valeu, professor. Então, vamos lá. Ó, aula 15 e 16 aí, rapidinho. Tá? O problema das origens da nossa literatura não pode formular-se em termos de Europa.
onde foi a maturação das grandes nações modernas que condicionou toda a cultura, história cultural, mas nos mesmos termos das outras literaturas americanas. Isto é, a partir da afirmação de um complexo colonial de vida e de pensamento. A colônia é, de início, o objeto de uma cultura, porque tudo se desenvolve na colônia. O outro em relação à metrópole. Em nosso caso, né, foi a terra a ser ocupada, o pau-brasil a ser explorado, né, mas a partir de 1530. A cana-de-açúcar a ser cultivada no século XVII. O ouro a ser extraído no século XVIII. Numa palavra, a matéria-prima a ser carreada para o mercado externo. Tá? Então, a gente não tem aqui a ideia de nação. Aproveitando as palavras do professor Alfredo Bose, façamos de antemão algumas considerações. Não se pode dizer que quinhentismo no Brasil corresponde ao Renascimento, pois não há influência clássica. É aquilo que eu disse. Tá? Por que não há influência clássica? Porque se você comparar com a Europa, na Europa, o que você vai ter no quinhentismo? Você vai ter renascimento, você vai ter retomada de valores greco-latinos, você vai ter gente na Europa, na Itália, o Petrarca, o próprio Camões, em Portugal, você vai ter gente escrevendo soneto, você vai ter o Dante Alighieri, você vai ter o Boccaccio escrevendo o Decameron, né? Você vai ter um sistema literário vigente. Na colônia, né, que é o mesmo período histórico, você vai ter um sistema literário vigente? Você não tem um sistema literário. Você não tem um sistema de produção literária, sabe? Poetas, vários poetas. Eu não posso dizer que em 1500, eu não posso dizer e eu não tenho. Em 1500, 1510, eu tenho vários poetas aqui no Brasil escrevendo sobre a terra brasileira. Mentira, não tenho. Né? A preocupação aqui é fazer um levantamento sobre o que eu preciso, né? O que eu posso tirar dessa terra. Tá? Então, você não tem uma preocupação literária, né? Você não tem um viés literário aí. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Ó. Não há influência clássica. Você não tem gente aqui preocupado com racionalismo, com mímese, fazer uso de soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Você não vai ter isso. A preocupação do Anchieta, né, quando ele faz o teatro, não é promover o entretenimento dos índios, não é levar os índios a uma reflexão sobre a condição de escravos. A preocupação do Anchieta é, através do teatro, fazer com que eles se convertam, né? Promover um processo de conversão. Né? Tanto que, toda vez que um índio se convertia, ele recebia o nome do santo do dia, seguido do nome do rei que ele deveria seguir, mais a tradução do seu nome na língua oficial. Né? Era o batismo. Isso está lá na Iracema, né? Que acontece lá com um amigo do Martim. Né? Então, assim, a preocupação era muito mais uma preocupação de conversão, e a gente vai ver que é uma preocupação que vai denotar um mercantilismo, a carta de Pero Vaz Caminha, principalmente, do que uma preocupação literária. Então, não se pode dizer que o quinhentismo no Brasil corresponde ao Renascimento, apesar de você estar no mesmo tempo, né? No mesmo momento, aí, no mesmo espaço histórico. Né? Não há influência clássica ou outro motivo que propicie aproximação com os modelos da antiguidade clássica. Muito pelo contrário, o teatro do Anchieta está muito mais próximo do teatro medieval do Gil Vicente do que do teatro renascentista do Shakespeare, por exemplo. Né? A literatura produzida no quinhentismo brasileiro não é, olha o que eu falei,
propriamente literatura brasileira, mas é literatura sobre o Brasil, produzida por estrangeiros quando das viagens e explorações no território recém-descoberto. Então, o que eu vou ter aqui no quinhentismo? Textos literários sobre o Brasil, escritos por quem? Por estrangeiros, com que intuito? Né? Informar sobre o que existia na Terra Brasilis, né? O que havia aqui, né? É isso que eu vou ter, tá? O contexto histórico, eu já falei, né? Só depois de 30 anos, né, que o Brasil foi descoberto, é que a exploração começa de maneira lenta e gradativa, de fato. O primeiro produto que atraiu a atenção dos portugueses foi o pau-brasil, tá? Sem o estabelecimento, no início, de uma vida social mais ou menos organizada, né? E aí você vai... Porque a partir do momento que a colonização se inicia de fato, você tem o estabelecimento, né, das capitanias hereditárias, que vocês já devem ter estudado, não deram certo, porque não havia comunicação, porque uma era distante da outra. Então, isso impedia de ter uma vida social. Quando é que eu começo a ter uma vida social? Quando você tem uma exploração maior em Salvador, né, ali por conta do açúcar, e principalmente você vai ter uma vida social, né, e cultural em Vila Rica, né? Mas isso já vai ser meados, né, quase no final do século XVII, já entrando no século XVIII. Sem o estabelecimento de uma vida social mais ou menos organizada, né? Porque o que só tinha aqui, gente? Índio, né? Só tem índio, 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 né? A vida cultural sofreria de escassez e descontinuidade. Você tinha uma muralha inteira para desbravar, né? Tem um romance famoso chamado, eu tenho até ele aqui, em comemoração aos 500 anos do Brasil. Esse romance é um seriado que é feito pela Globo, foi feito em 2000, em comemoração aos 500 anos do Brasil, que é A Muralha, né? Que é baseado num romance dos anos 60. O que trata esse romance, por exemplo? É a chegada dos portugueses, né? Uma moça vem de Portugal para casar, sem saber quem é o marido, né? Esse marido é um bandeirante, é um explorador que está buscando ouro, e ele mora em São Paulo de Piratininga. Então, a história é a chegada desses portugueses em Santos, né? Só que para chegar a São Paulo de Piratininga, eles precisam passar pela muralha, tá vendo? A muralha é a serra, né? E aí o romance mostra, né, aquela mocinha portuguesa, né, cheia de presentes, de baús, subindo a muralha, que é a serra, a pé, né, com os índios atrás, e ela vai perdendo tudo até chegar em São Paulo de Piratininga, né? Então, o que nós temos? Uma muralha a ser desbravada, né? Então, a gente não tem uma vida social, tá? Tanto que, no primeiro momento, a Terra Brasilis vai ser vista como um paraíso, tá? Né? Então, você imagina, eles chegaram da Europa, Porto Seguro, né? Mês de abril, muitas frutas, está na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Praia belíssima, animais exóticos, é o Éden. A visão que eles irão ter é uma visão
edênica, paradisíaca. Mas, num segundo momento, eles vão perceber que esse Brasil, esse lugar, não é tão edênico assim. Aqui é muito quente, a presença de doenças tropicais, né? É onde isso vai virar lá na frente, no século XIX, com Dom João VI, o quinto dos infernos, né? Quer castigar alguém? Manda para o quinto dos infernos. O quinto dos infernos é o Brasil, tá? Então, você não tem aí um espaço, né, social. O século XVI é muito inóspito, é muito árido, tá? Sem o estabelecimento de uma vida social mais ou menos organizada, a vida cultural sofreria de escassez e descontinuidade. A crítica literária costuma periodizar o início da nossa literatura brasileira com o Barroco, em 1601. Tá? Isso aqui é questionável, tá bom, gente? Se você pega o Antônio Cândido, ele diz assim: nós só vamos ter literatura brasileira com o romantismo, ponto final. Tá? Então, você vai encontrar em alguns livros didáticos, não, a literatura brasileira começa em 1601, quando Bento Teixeira publica o poema Prosopopeia, que é um poema barroco. Ah, não, podemos ter sim literatura brasileira, porque nós temos o Gregório de Matos escrevendo Boca do Inferno, escrevendo os poemas. Mas o Gregório escreveu para ninguém. Tanto que a primeira publicação do Gregório vai se dar no romantismo. Então, assim, é questionável essa ideia de que a literatura brasileira começa em 1601, em pleno barroco. Outros vão falar que a literatura brasileira começa a partir de Tomás Antônio de Gonzaga, né, ali em Vila Rica, com as liras da Marília de Dirceu, porque ali você tem uma sociedade já organizada, né? Você tem os inconfidentes, etc. Mas o Antônio Cândido, ele diz, ali sim está o gene, né? Está o DNA da literatura brasileira. Mas a literatura brasileira, de fato, ela vai se iniciar com a chegada de Dom João VI. Ele tem, inclusive, um texto onde ele fala isso. Tá? É somente a partir de 1808, porque Dom João VI traz o espírito romântico. Esse espírito vai se consolidar, vai ganhar força. Em 22, o Brasil se torna independente. Opa, Estados Unidos do Brasil. Se tornou independente, preciso de uma bandeira. O que vai validar o Brasil enquanto nação é a sua literatura. Quando é que a literatura romântica começa oficialmente? A partir da publicação de Suspiros Poéticos de Saudade. Lá na Europa, o romantismo volta ao passado. O passado da Europa é a Idade Média. Então, o que eu vou ter no romantismo europeu? Romances medievais. Aqui no Brasil, o passado do Brasil é índio, é cor local. Por isso que eu vou ter no romantismo brasileiro, na sua primeira geração, a literatura romântica vai ser indianista, o Gonçalves Dias, com o Juca Pirama, né? O romantismo, a primeira fase do romantismo no Brasil vai valorizar dois elementos, o índio, que é o herói nacional, e a figura da cor local. Tá? Por essa razão, mesmo que não haja literatura tipicamente brasileira, deve-se considerar os dois ramos de produção existentes no Brasil de então. Tá? Então, assim, é claro que esses conceitos eles não serão cobrados na prova de vocês, porque não é uma prova de mestrado para entrar no mestrado em letras, obviamente, né? E nem para quem vai prestar letras, tá? São conceitos aí onde você tem o Bose diz uma coisa, o Antônio Cândido fala outra, o Wisnik fala uma outra coisa, enfim, você tem vários aí linhas, né? Mas é importante que você saiba, né? E eu sou de acordo com essa linha de que no século
16, 17 e 18, o que nós temos? Literatura do Brasil. Por quê? Porque o Brasil não era nação, o Brasil era colônia. Segundo fator, nós não tínhamos um sistema literário vigente. Nós não tínhamos escritores escrevendo bastante. E você pensar que, por exemplo, o romantismo é fundamental porque é o romantismo que vai criar a figura do escritor, né? Que vende, que vive daquilo que escreve, né? A profissão de escritor nasce no romantismo. Então, o sistema literário vigente, gente escrevendo e gente consumindo, né? No século XVI, você não tem quem consumisse literatura. Índio não sabia ler, né? Quando é que você começa a ter pessoas consumindo? No século XVIII, lá em Vila Rica, né? Aquelas Marília de Dirceu, os Inconfidentes, né? Eram todos da elite de Vila Rica. Ali você tem o início, né, do consumo. Mas o público leitor mesmo, ele vai chegar com Dom João VI, tá? Em 1808. Tá? E aqui do lado, eu já falei, né, indiretamente, nós temos a literatura de informação. O que é a literatura de informação? É a literatura feita por viajantes e exploradores quando da sua chegada ao Brasil. O primeiro registro dessa literatura é a Carta do Achamento do Brasil, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal, o Pero Vaz de Caminha, em 1500. Normalmente, os textos produzidos retratavam a realidade local, faziam descrições de animais e experiência dos europeus. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Senão eu não consigo... Alguém pode ler para mim? Que eu não consigo ver. Qual foi a pergunta? Ela escreveu se a carta de Pero Vaz ela é descritiva ou narrativa. As duas coisas. Ok? Aí a gente vai cair na questão do gênero carta, né? O que é uma carta? Você tem que ter uma interlocução, certo? Você não escreve uma carta para si mesmo. Quer dizer, a não ser que você, né? Você escreve uma carta para alguém. Essa carta é direcionada para o rei de Portugal, tá? Ao estabelecer essa interlocução, ele constrói uma narrativa, só que é uma narrativa descritiva, não é ficcional. O que é uma narrativa descritiva? Porque ele tem que descrever para o rei de Portugal o que foi encontrado aqui, o que se tinha aqui. É claro, pessoal, que ele vai escrever o que o rei quer ouvir. Ele não vai inventar, tá? Mas ele também não vai enfeiar. Então, ele vai virar, por exemplo, tem alguns absurdos que ele vai dizer. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, aqui tem uma fruta muito saborosa, amarela, como ouro. Que fruta é essa? Banana. Tá? E banana era cara, uma fruta tropical. Ele vai falar assim, essa fruta é muito doce. A sua casca é aveludada. Parece ouro. Quando se corta a banana, olha o absurdo do cara. Olha o elemento aí de processo de conversão, né? De catequização. Não sei se vocês já viram. Quando você corta a banana assim, em rodelas, ele fala assim,
pode-se perceber que em cada rodela há o símbolo de uma cruz. Me poupe, né? Isso está lá na carta. Você já viu? E é realmente, vocês já viram quando você pega a banana e corta a rodela? Não parece uma cruz? Que eu acho que é a sementinha da banana. Ele fala isso. Então, tem uma sequência, por exemplo, na carta, que ele fala assim: chegamos perto dos índios. Nosso capitão estava cheio de colares, de joias preciosas, né? Aí o Pero Vaz de Caminha fala assim: os índios arregalaram os olhos, apontavam para o colar do capitão e apontava para a terra, apontava para o colar e apontava para a terra, e aí ele fala assim: era como se os índios nos quisessem dizer que nessa terra há muito ouro. Ah, gente, tudo bem que havia muito ouro, mas ele está forçando, né? Tanto que no final da carta, o Pero Vaz de Caminha pede emprego para o rei, para o genro dele, né? Então, é uma narração, mas é uma narração descritiva com marcas textuais de uma carta, tá? Essa carta está direcionada ao rei. Nessa carta, ele constrói um texto narrativo sem caráter ficcional. Ele não vai inventar coisa, tá? Mas ele vai florear, ele vai falar assim: olha, tudo que aqui se planta dá. O ambiente, ele vai chegar em abril. Abril no Brasil é outono. É agradável, né? Abril é outono? É outono, né? Ele fala assim: o ambiente é agradável. Então, assim, deu sorte, porque ele não chegou no verão. Porque se ele chegasse em Porto Seguro no verão, ia ser muito quente. Então, ele chegou no momento que é agradável, né? O outono na Bahia é agradável, né? Repleto de plantas, frutas tropicais, das mais variadas, uma praia linda, né? Aí ele fala: se tiver boa vontade, né, plantando, aqui tudo dá. Então, é uma carta narrativa mais descritiva. Ok? Tudo bem? Os textos de informação, ele tem o caráter descritivo. Por quê? Porque quer informar. Tá bom. Ok, Renata? Beleza? Principais autores: Pero Vaz de Caminha, né, que nasce em 1450, supostamente, morre no mesmo ano, né, em novembro de 1500, foi escrivão, né, ele era o relator oficial da esquadra. Além da carta, e olha depois, pessoal, o espaço temporal que nós temos. Depois da carta, que foi escrita em 1500, o Brasil fica abandonado. Depois, só a partir de 1530, que a gente tem um retorno à Terra Brasília. Aí tem a pegada lá do Tratado de Tordesilhas, né? Aquelas coisas lá que eles fazem, etc. Né? Aí, em 1530, você tem o Diário de Navegação do Pero Lopes de Souza, tá? Escrivão do primeiro grupo colonizador Martim Afonso de Souza, tá? De 1530, Diário de Navegação. Então, a literatura informativa também é chamada de literatura de viagem. Depois, só em 1576, aí o Camões já publicou os Lusíadas. O Lusíadas é de 1572, né? Eu tenho o Tratado da Terra do Brasil,
e a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero Magalhães Gandavo, de 1576. Depois nós temos o Tratado Descritivo do Brasil, né, de Gabriel Soares de Souza, olha a data, 1587, e a famosa viagem de Hans Standen ao Brasil, que rendeu até um livro do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é As Aventuras de Hans Standen, né? Onde o Sítio do Pica-Pau Amarelo viaja no século XVI e encontra com Hans Standen e vê os índios, etc. Tá? Juntamente a essa literatura descritiva, a essa literatura de viagem, eu vou ter a literatura dos jesuítas, ou a literatura de catequese. Tá? Foi a literatura que tinha como pano de fundo a catequese dos índios que aqui habitavam. Tá? E aí, pessoal, a gente tem que refletir que o objetivo dessa literatura de catequese está ligado ao objetivo da Contra-Reforma, lá na Europa. Porque com a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela vai perder muitos fiéis, né, para o luteranismo. E para recuperar esses fiéis, né, a Igreja Católica vai fazer um movimento, né, o Index Librorum, né, a Santa Inquisição, né, o movimento de resgate dos católicos perdidos é a Contra-Reforma. E nos países, ou melhor, nos territórios descobertos, a Contra-Reforma vai atuar com a chamada Companhia de Jesus, que vai ocorrer tanto na América Espanhola, que vai ser mais violenta, quanto na América Portuguesa, que tem um caráter um pouco menos violento, mas também de tão exploração quanto. Tá? Qual o objetivo da literatura de catequese dentro da Companhia de Jesus? Promover a catequese dos índios, o processo de conversão dos mesmos. Os nomes mais importantes desse período é o Padre Manuel da Nóbrega, tá? O Padre Fernão Cardim, tá? E o Padre José de Anchieta. É engraçado, eu não sei se alguém é espírita aí, sabe, espírita, kardecista. Os kardecistas costumam dizer que o Chico, acho que é Chico Xavier, uma das reencarnações do Chico Xavier foi esse Padre Manuel da Nóbrega. Foi uma das encarnações do Chico Xavier. Tá? Enfim, né, eu ouvi falar isso. Ah, como é que você sabe disso? Porque minha mãe é espírita, né? Meu nome é espírita por conta, né, do kardecismo. Então, ela vivia falando isso. Ah, Padre Manuel da Nóbrega, etc. e tal. Tá? Mas a figura principal aí dentro desse processo é o Padre José de Anchieta, com o teatro, né, de catequese, que aqui na apostila não fala, mas eu falei um pouco do teatro de catequese. Tá? Ainda as obras e autores. Então, a gente tem aí sobre o diálogo sobre a conversão dos gentios, né, do Padre Manuel da Nóbrega, né, e uma narrativa epistolar, né, de cartas trocadas entre os jesuítas do Fernão Cardim. Uma coisa interessante, a Companhia de Jesus ela era jesuítica. Tá? Dentro da Igreja Católica, não manjo muito de cultura católica, tá?
mas você tem algumas frentes, né? Você tem os marianos, os franciscanos, que fazem voto de pobreza, você tem os jesuítas, tá? Os jesuítas são aqueles que vão fazer catequese, né? Vão para lugares e levar a palavra cristã. O Papa atual, ele é franciscano, né? Então, o compromisso dele maior são com os pobres. O anterior, que é aquele que renunciou, o alemão, se não me engano, ele era jesuíta, né? A preocupação dele era expandir, né? Como é que era o Bento XVI, né? Bento XVI, se não me engano, era franciscano, e o Papa Francisco, o Bento XVI, ele era jesuíta, e o Padre Francisco é franciscano, tá? Beleza? Daí tem alguns exercícios que a gente pode fazer, a gente ainda tem um tempinho, né? Temos ainda, né? 14 minutos, é isso? Isso. Vamos arriscar fazer? Vamos? Vamos. Tudo bem? Beleza? Então tá. IFESP, Instituto Federal de São Paulo, 2016. Tá? Vamos ver o que ele está perguntando aqui. A respeito do quinhentismo no Brasil, marque V para verdadeiro ou F para falso. E assinale a alternativa correta. Então, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Primeiro distrator, né? Primeira alternativa. A principal obra do período foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, cuja temática era o índio brasileiro. Olha a minha cara, pessoal. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem é esse Falso. indivíduo, aliás? Oi? Quem é esse indivíduo, aliás? O Joaquim Manuel de Macedo é um escritor romântico e A Moreninha é o primeiro romance romântico da literatura brasileira. É o primeiro folhetim. É A Moreninha, tá? Que é a história de uma moça na ilha de Paquetá, né? O cara faz uma aposta que ele não ia se apaixonar nunca mais, e aí ele vai para a ilha de Paquetá e encontra essa moreninha que foi o amor dele de infância. É um romancinho fininho, uma novelinha, na verdade, fininha, né? Ele se apaixona por ela, é uma historinha de amor. E o romantismo no Brasil, em termos de prosa, começa com a publicação do romance A Moreninha. Então, aqui está falso, tá? Do Joaquim Manuel de Macedo. Então, o primeiro item aí é falso. Consta que o primeiro texto... Então, a gente já elimina a letra A, né? Se o primeiro é falso, a gente já elimina a letra A e já elimina a letra D. Consta que o primeiro texto escrito no território do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. O que diz? Em que registra suas impressões sobre a terra recém-descoberta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Só que não tem nenhum distrator dizendo, colocando isso como verdadeiro. Tem, professor. A letra E, professor. Opa, desculpa. Mas A tem. letra E? Não, quer dizer. Sim, a letra B e E.
As duas, a a segunda C é também. verdadeira. Desculpa. Esse é o segundo item, né? Eu É, tô vendo como professor. primeiro. Perdão, desculpa. Eu tô vendo como primeiro. É o segundo item. Verdadeiro. Aí já anula a D, Aí porque já diz que a anula. segunda diz que ela é falsa. Aí já anula qual? A letra FV. D. Isso. A letra D. A letra A também, gente. A letra A também. Já está anulada. Não, tá a Não, a mesma letra A coisa. diz que é verdadeira, então por enquanto ela permanece, Lu. Tá do mesmo jeito, né? Ficou a B, a C e a E. Confere? Confere. Mas a Beleza. primeira não é falsa, gente? Então, ó, a primeira é falsa. Então, eu elimino a A. É, tô falando. E elimino a D. Então, eliminei a A e a D. Beleza? A B, C e F é FV. Estão corretas até agora. Beleza? Eu preciso de mais uma alternativa. Entre as publicações daquela época, encontram-se cânticos religiosos, poema dos jesuítas, textos descritivos, cartas, relatos de quê? De viagem e mapas. Coloca uma interrogação aí. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver se tem algo, ver se está batendo. FVV. FVV. Então, já Elimina elimino a B. letra... Oi? B. B de Você bola. elimina B. Elimino B de bola. Então, sobraram a letra C, FVV, e sobrou a letra E, FVV. Então, é uma das duas. Vamos ver o que diz a última alternativa. A produção das obras escritas naquele período apresenta um caráter informativo, documentos que descreviam as características do Brasil e eram enviados para a Europa. Verdadeiro Certo. ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então é a Qual que é a letra alternativa correta? E. De elefante. Letra E. Beleza? Letra E. Tudo bem? Ok? Vamos lá fazer Ok. a próxima? Quanto tempo nós temos? Dá para fazer a próxima, não dá? Dá, tem 7 minutos. Tá. Em 2014, o jesuíta José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o terceiro santo brasileiro. Tá? Nossa, para mim ele era o primeiro. Terceiro santo. Qual que foi quando? Qual que é o primeiro? Não, gente, eu acho que é o terceiro. Ele é o primeiro, não é o terceiro. Bom, não sei. É aquela baiana lá, que eu não sei o nome dela, a irmã Dulce, o Anchieta, tem mais um. Aquele que tem ali na Jorge Miranda, onde é o liceu ali, o pessoal come a pílula de papel. Santo Expedito. Ai, gente, eu não manjo de geografia, não, tá? Que é a história dos santos. Então, assim... Enfim, para mim ele era o primeiro. Eu vou falar que era o primeiro. Aqui está falando que é o terceiro, mas tudo bem. A Renata falou que é o Frei Galvão o primeiro. Frei Galvão, é Frei Galvão, né? Que fica ali no Museu de Arte Sacra, não é, Renata? Confirma para mim, é o Frei Galvão? É, não é? Ela disse que não sabe onde é, mas a Caiane disse falou que sim. Que é. Isso, Frei Galvão, onde você vai lá e come uma pílula de papel, eu acho, não sei. Né? Então, Frei Galvão é o primeiro. Quem é o segundo, você sabe?
O segundo eu acho que é o Anchieta. E o terceiro é a Irmã Dulce. Ah, gente, eu não sei. Bom, enfim. Bom, em 2014, o padre José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco, tornando-se o terceiro santo brasileiro. O Padre Cícero não é santo ainda. Padre Cícero. Bom, enfim. Muito embora tenha nascido nas Ilhas das Canárias, tá? Mas a vida inteira dele ele teve aqui. Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, legando-nos nos importantes textos, os quais dão a tônica da função da literatura no início do período colonial brasileiro. Função da literatura: informar, se for uma literatura de viajantes, ou catequizar, se for uma literatura jesuítica. Entre os seus poemas, destaca-se a Santa Inês. No poema, nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos alimentos da época, o pão. Vamos lá. A Santa Inês na vinda de sua imagem. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Olha só, esse poema não tem um caráter de entretenimento, não vai falar de amor, vai ser um poema religioso, porque vai atender os preceitos da religião católica de catequização. Também, padeirinha, sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhe dás trigo novo. Não é de alantejo este vosso trigo, mas Jesus amigo e vosso desejo. O pão que amassastes dentro em vosso peito é o amor perfeito com que a Deus amastes. Deste vós fartastes, destes dais ao povo, porque deixe o velho pelo trigo novo. Composto de versos de 6 sílabas, 5 sílabas, a gente vai ver, a Santa Inês celebra a chegada da imagem da santa de um povoado. Para homenageá-la, o eu lírico chama-lhe de padeirinha, pois traria um trigo novo para alimentar o povo, o templo do amor a Cristo. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza a um... E aí? Quantos versos tem? As alternativas são 6 ou 5? 6. Quantos versos Eu tem? contei 6 ou 6. 5? Lhe 6. dá luminou, porque vossa vim... Acho que é 5, hein? Cordeirinha lim... São 5, gente. Como folga o pô, porque A última tem que ficar inteira, vossa esqueci. vim lhe dá luminou, também padeirim, sois de nosso pô, pois com vossa vim lhe dás trigo no, não é galente este vosso tri, mas Jesus a mim e vosso desejo. É 5, gente. Todo mundo concorda? Que é 5? Sim ou não? Sim. Renata disse sim. Então, eu elimino a letra A, elimino a letra C, elimino a letra E. O que sobrou aí? Esse uso figurativo da linguagem, né, dela, né, padeirinha,
pois ela traria um trigo novo para alimentar o povo, né? O exemplo de amor a Cristo. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza o quê? O que eu tenho? Uma metáfora ou uma prosopopeia? O que vocês acham? Facinho. Só pode ser metáfora, porque prosopopeia não é da características humanas, animais? Ou coisas inanimadas? Não. A prosopopeia... prosopopeia é isso. Estava confundindo com hipérbole. Hipérbole é exagero. A prosopopeia ou personificação é quando você dá características humanas a animais ou a objetos. É muito recorrente em fábulas, né? Você tem o uso de prosopopeia. Então, não é uma prosopopeia. É a letra B. Ela é uma metáfora do quê? Do pão, né? Que traz alimento para a alma, que traz o alimento para o espírito, ou fornece, né? Ela como padeirinha, ou fornece, através das suas atitudes, da sua fé, alimento para o espírito, para o corpo. Beleza? Então, na próxima aula, gente, façam aí, a gente corrige rapidinho, né? Você já tem a apostila com barroco? Já tem? Sim, professor. Sim. Sim. Então, na próxima aula, eu passo o gabarito dessas questões e a gente já entra aqui no barroco e já começa a preparar para o Gregório de Matos. Beleza? Sim, Tudo bem? Beleza, gente? Beleza. Espero não ter sido prolixo. Deu certinho? Deu, professor. Tá bom, então, queridos. Bom feriadão, hein? Obrigado, professor. Por Obrigada, prof. Igualmente. Tchau, professor. Tchau. Bom final de semana. Obrigado. Beijo.